tua presença doce e suave nesse lugar, Senhor. Maravilhosa é tua presença, aquela que não cabe numa organização, num script, em um tempo de cronômetro, aquela que não está no nosso relógio, e sim a tua presença que vem como um vento impetuoso, vem e invade todo esse lugar com tua doce presença. Um novo nível de unção, um novo nível de graça, um novo nível de conhecimento sobre as nossas vidas é o que eu te peço. Para 2026, Senhor, eu não quero te pedir bens materiais ou simplesmente portas abertas, mas eu quero pedir a tua unção. A tua unção que quebra o jugo, a tua unção que vai à frente, a tua unção que quebra as barreiras, que quebra os grilhões, a tua unção que sustenta, a tua unção que clareia, que dá destino, que mostra direção. A tua unção sobre as nossas vidas nos leva a esse novo lugar, a esse novo nível de unção, papai. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ser pessoas vazias. Nós não queremos ser pessoas que têm coisas, que chegam em lugares, mas que são vazias. Por isso, Senhor, não tem a ver com uma canção bem tocada, não tem a ver com uma igreja bonita e organizada. Tem a ver com tua presença estando nesse lugar, invadindo o nosso coração, transformando as nossas vidas, inundando o nosso ser, a tua doce presença. Nós não queremos começar e terminar um ano da mesma forma. Nós não queremos começar e terminar um ano no mesmo nível. Nós queremos ir para um nível mais profundo do patamar de onde estamos. Nós sabemos que o Senhor tem mais. Nós queremos ir no mais profundo. Existem pessoas que estão com águas dando pelos tornozelos, outras pelos joelhos, outra pelos ombros, mas Senhor, nos leva a um nível aonde os nossos pés não toquem mais o chão, aonde os nossos pés sejam levados, o nosso corpo seja levado, Deus, por esse rio de águas vivas, aonde nós não nos controlamos nós mesmos mais, e sim somos controlados, guiados, inundados pelo Teu Espírito Santo. Debaixo dessa atmosfera de graça, debaixo dessa presença do Teu Espírito Santo, é que eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos que estão aqui, que nós não vamos terminar 2026 no mesmo nível. Nós iremos para um next level, nós iremos para um próximo nível de intimidade com o Senhor, um próximo nível de unção com o Senhor. Pessoas se perguntarão o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, e essa hora que nós vamos encher os nossos pulmões e vamos dizer: nós chegamos em um próximo nível com o Senhor, um próximo nível de unção, ministérios sendo despertados aqui essa noite, dons sendo liberados aqui essa noite, palavra de conhecimento, de sabedoria, interpretação de línguas, dom de cura, dom de fé, dom de operação de milagres, dons espirituais sendo liberados aqui nesta noite. Pessoas sendo levadas a um próximo nível, não uma fé fria. Nós não queremos viver uma fé fria, porque o nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus venceu a morte. O nosso Jesus pegou e tomou a chave do inferno e venceu a morte, não para que ficássemos mortos em um corpo, e sim para que tivéssemos vida. Por isso, Espírito Santo, invade o nosso ser. Invade o nosso ser com tua doce, suave e poderosa presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus aí no seu lugar? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus, dá um brado, dá um glória a Deus, a volta aplaudindo a Jesus aí, meu querido, faz barulho para Ele. Aleluia, aleluia. Quantos estão felizes aí com Jesus? Levanta a mão.
2 ou 3 pessoas. Tem alguém feliz com Jesus aí de verdade, gente? Glória a Deus. Querido, você pode se assentar, fique à vontade. Muito boa noite, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre sua vida. Amém ou não amém? Sobre sua casa, sobre sua família. Que a doce graça do Senhor, a maravilhosa graça, o imensurável amor de Jesus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estava aqui adorando ao Senhor ali embaixo e debruçado diante dessa graça, como cantamos na primeira canção, nesse oceano de graça que estamos sendo inundados e afogados. E eu tive, Ageu, uma visão que eu creio que veio da parte de Deus, porque Satanás não se agrada com a visão que eu tive, então veio da parte de Deus, onde pessoas aqui, jovens, meninos, homens, mulheres, que estão aqui nesse lugar, vão se levantar, pastor João, para marcar a história da sua casa, para marcar a história da sua faculdade, para marcar a história. Eu via pessoas mais velhas pedindo conselhos para vocês que são mais novos, porque enxergavam em vocês um coração queimando por Jesus, algo que dava paz para o coração daquelas pessoas que enxergavam vocês, em pedir um conselho, em pedir uma direção. E em todos os momentos eu via pessoas sendo usadas em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, liberando destino sobre a vida das pessoas. Eu creio que a partir dessa noite, mais uma vez, esse ano de 2026 não vai ser a mesma coisa que 2025. Você vai chegar em um novo nível de unção. Nós vamos contemplar e viver os milagres que a palavra de Deus nos conta a todo momento que nós lemos ela. Quem crê junto comigo nessa palavra, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Queridos, eu estou com tanta convicção disso, com tanta convicção, eu creio firmemente nisso, porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pastor João, que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. A Bíblia diz que isso que a gente faz aqui, que a gente crê, que a gente lê, para o mundo é loucura, mas para quem crê é poder de Deus. Então eu creio que o que nós lemos, nós passamos sábado após sábado, semana após semana, dentro dessa igreja, não é uma historinha, não é uma fábula, não é um dado, não está simplesmente registrado na história. Eu creio que essa palavra é viva, essa palavra é real, essa palavra é eficaz, essa palavra é transformadora, essa palavra é penetrante em nosso ser. Eu creio que essa palavra nos move, se torna viva, porque nós praticamos essa palavra. Então eu creio que essa visão é uma visão espiritual, uma visão de Deus, porque eu creio que Chapecó, aonde você pisar nessa cidade, o lugar que você pisar não vai ser mais o mesmo. Repita comigo assim: eu não sou termômetro, eu sou termostato. Sabe qual é a diferença? O termostato é que faz a temperatura do ambiente, o termômetro mede a temperatura. Você não vai chegar nos lugares e vai medir a temperatura e vai se adequar à temperatura. Você é termostato, você vai chegar nos lugares e você vai definir a temperatura daquele lugar. Se aquele lugar é um lugar que estiver frio e você vai colocar o fogo do Espírito Santo lá, aquele lugar vai esquentar. Aquele lugar é um lugar que está morno, você vai chegar e vai colocar o fogo do Espírito Santo ali e vai ferver, vai esquentar, porque você é termostato e não termômetro. Deus não nos fez para sermos cauda, nos fez para sermos cabeça. Alguém está aqui comigo nessa noite? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, meu querido? Aleluia. Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de saber quem aqui nesta noite nos visita pela primeira vez. É a primeira vez que eu estou na Jet Church Chapecó. Levante uma de suas mãos. Fique com sua mão levantada, por gentileza. Você que nos visita, você vai receber um papel chamado Connect, e juntamente com o papel uma caneta.
ao término do culto, eu vou te convidar para você preencher esse formulário. É bem rápido, é bem simples. Você entrega para um dos nossos voluntários novamente, ali fora do lado da nossa loja, e você vai receber um vale café e umas informações da igreja. E ao longo dessa semana, por que vocês querem meus dados, pastor? Calma, nós não vamos fazer aprovar financiamento, não vamos fazer nada disso. Ao longo dessa semana, nós entraremos em contato com você, mandaremos uma mensagem, vamos te convidar para ir em algum clã. Tem líder de clã aqui, gente? Cadê os líderes de clã? Fica de pé aí, os líderes de clã. Cadê os líderes de clã? Aí, ó. E me diz uma coisa: quem não vai em clã, levanta a mão. Quem não vai em nenhum clã, levanta a mão. Ah, não se esconda, vai. Aí, ó, temos lá temos duas. Uma ou duas? Uma. Ali não vai, ali as duas não vão. Aí, meninas. Ó, por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Aqui são líderes de clã. Porque nada se faz sozinho, gente. Nada se faz sozinho, tudo se faz com um time, tudo se faz com uma galera. Então esses líderes estão aqui para te dar apoio, para te discipular, para andar com você. Você pode se assentar. Uma salva de palmas a Deus pela vida dos nossos líderes. Nada se faz sozinho. E os nossos líderes estão aqui. Os nossos líderes estão aqui para te auxiliar. Porque talvez eu não consiga chegar até você, mas os nossos líderes estarão aqui e vão conseguir chegar em nome de Jesus. E você vai fazer parte da nossa comunidade, você vai fazer parte da nossa família. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Queridos, nós vamos passar por um momento festivo, um momento gostoso na presença do Senhor, que é o momento da devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Rapidamente eu quero ministrar algo sobre isso ao seu coração. Eu ministrei essa palavra de oferta na virada aqui do nosso ano, e é uma palavra que fala muito forte ao meu coração, que é quando Isaac, ele está passando por uma terra que se chama Gerar, e essa terra, o significado desse nome é lugar de hospedagem ou terra de passagem. Não é uma terra para permanecer, Júlia, é uma terra para se passar. Eu acho muito interessante esse texto, porque o nosso Deus, ele vai contra a lógica do mundo, ele vai contra a lógica de todas as coisas. Em uma terra que era uma terra de passagem, Júlio, em uma terra que era uma terra para se hospedar tão somente no outro dia ir embora, Deus manda Isaac ficar. Deus manda Isaac estabelecer-se naquele lugar. Isaac, então, a história narra, a Bíblia conta que Isaac obedece a Deus. Isaac permanece em uma terra de passagem. A terra, nem somente fora de lógica, Deus me pedir para que Isaac permanecesse naquele lugar. E Deus disse para Isaac: não vá até o Egito, fique em Gerar. Mas com um propósito, com uma ideia, com uma intenção. Gerar não somente era uma terra de passagem, mas era uma terra que naquele momento estava passando por uma escassez, estava passando por fome. Então Deus, além de pedir para Isaac ficar em um lugar que era um lugar de passagem, esse lugar era um lugar de fome. Repita comigo: lugar de fome. Qual é a lógica de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que prospera, de um Deus que transborda em nossas vidas, nos pedir para ficar em uma terra que está passando por fome? Lógica alguma. Mas como eu falei agora há pouco, e você bem sabe, o nosso Deus é um Deus que não age na lógica do mundo. Pega as coisas loucas para confundir as sábias. E eu acho interessante que Isaac, ele entende o lugar onde ele está. E diferente de nós, que muitas vezes só queremos ficar em lugares, se desse lugar nós podemos extrair algo. Nós só damos atenção para alguém, Brenda, se esse alguém tiver algo para nos acrescentar. Dificilmente a gente permanece em um lugar, em uma terra, em uma geografia, que nós simplesmente compartilhamos com aquele lugar. Nós queremos receber desse lugar. E o interessante é que nesse texto a Bíblia diz que Isaac, além de ficar, Isaac obedeceu a Deus, ficou em uma terra que estava passando fome. Ele plantou, ele semeou naquela terra, numa terra em que no momento tinha seca.
em um momento tinha fome, ele semeou. E a Bíblia diz que por conta dessa semente, no mesmo ano, naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que plantou. Ele fez 3 coisas. Ele fez 3 coisas aqui nesse texto. Ele ouviu, obedeceu e ele honrou. Muitas coisas que a gente para no meio do caminho. Às vezes a gente só ouve, poucas vezes a gente obedece. E quase nunca, Renata, a gente honra. Quase nunca. Sempre ouvimos, pouco obedecemos. Quase nunca, Lucas, honramos. Então essa noite eu gostaria de já ensinar desde o primeiro culto, talvez que você esteja cultuando a Deus de 2026, a você entregar, a você semear, a você depositar a sua primícia, honrar a Deus. E o que quer dizer a terra seca? A terra seca, a terra com fome, é aquilo que está fora da lógica momentânea, das circunstâncias momentâneas. Talvez você se coloque em um lugar de terra seca. Talvez você pense que não é o momento de você participar, de você ofertar, porque você está com poucos recursos, porque você não sabe se vai conseguir o pão para amanhã. A Bíblia diz, e se ela não estiver mentindo, eu acredito, que no mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. A gente pode pensar que essa colheita foi de uma vez só, mas também a gente pode pensar que essa colheita foi gradativa, porque existem sementes, Júlia, que frutificam em 3 meses, outras sementes em 8 meses, outras sementes em 1 ano. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua história, que a partir dessa semente que você plantar no altar do Senhor, você vai começar a colher, já agora nesse início de ano, a proporção que vai fazer você chegar 100 vezes mais do valor da sua semente. Eu não estou aqui falando jargão, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Então, ao som dessa canção que vai ser entoada aqui, ao som dessa canção que vai ser tocada, vou pedir para que os pastores estejam nos gasofiláceos, e você, ao som dessa canção, faça sua oferta. Se você precisar de maquininha de cartão, faz um sinalzinho com sua mão. Tem os QR Codes aí nos envelopes que estão no seu banco. Participe conosco desse momento, em nome de Jesus. Coloca uma mão em seu bolso, a outra você estenda para cá. Pai, em nome de Jesus, colocamos uma de nossas mãos em nosso bolso, dizendo que todo o recurso que entrar em nosso bolso não vai entrar em nosso coração. Todo o recurso que o Senhor mandar, depositar, confiar
sobre as nossas mãos não vai servir para intriga, não vai servir para divórcio, não vai servir para divisão, não vai servir para as coisas ruins, e sim vai servir para abençoar, para a felicidade, para transbordar no teu reino, para servir a tua casa. O dinheiro em nossas vidas não será um senhor, e sim será um bom servo. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos que a semente plantada vai multiplicar 100 vezes mais. Em nome de Jesus nós declaramos sobre essa igreja e pedimos que o Senhor continue dando discernimento e sabedoria aos administradores dessa casa, para que tratem esses recursos com santidade, porque são os santos diante do teu altar. Em nome de Jesus. E a tua igreja diz: aplauda Jesus aí, meu querido. Aleluia. Quantos estão felizes e empolgados para ouvir a palavra de Deus aqui essa noite? Gente, a palavra que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Já vinha alguns dias meditando nesse texto, e ontem, quando parei para escrever tudo, eu não consegui dormir antes de terminar. Eu tive que fazer café, eu disse, não posso sair daqui, não posso perder esse tempo, perder essa conexão que eu estava na minha casa com o Espírito Santo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga bem firme para ela assim, ó: caminhe em cima do propósito e não atrás da proposta. Você pode falar bem alto para si mesmo: caminhe em cima do propósito e não atrás da proposta. Nós vamos entender. Chegou a arte aqui? Chegou, né? Vai dar. Aí. Uma salva de palmas a Deus pela vida dessa gente maravilhosa. Essa galera é boa demais. Olha que bonito ficou. O astronauta é uma marca do Next Level, né? Astronauta. Vamos botar um astronauta na conferência? Vai ser top. Vamos achar um astronauta aí. Mas tem que ser aquela roupa da hora, assim, da NASA. Um negócio violento. Vamos atrás disso aí. Você está aqui comigo? Caminhe em cima do propósito e não atrás da proposta. Nós vivemos, pastor João, você que está de aniversário hoje, quantos anos você está fazendo? 22? Ai, meu Deus. Está de aniversário. Eu disse que churrasco hoje é na casa dele. Todo mundo convidado. A Cal já ficou assim: Bebel, oi Bebel. A Bebel chegou acordado, disse, não sei não, hein? Nós vivemos uma geração que busca propostas, que vai atrás de propostas rápidas, dinheiro fácil, prazer imediato, atalhos, likes, status, reconhecimento. Só dessa vez dá, só dessa maneira é mais rápido, passar por cima disso aqui é mais fácil. Patrick, nós vivemos em uma geração que andam atrás de propostas. Eu conheço pessoas que em um ano mudam 3 vezes de emprego por R$500 a mais. Eu conheço pessoas que largam o propósito da vida por conta da proposta parecer aos olhos melhor. Por isso essa noite, e para direcionar o nosso ano de 2026, eu quero que você abra bem os seus ouvidos e também o seu coração, para você entender que não vale a pena largar o propósito por propostas que parecem melhores aos olhos, por propostas que parecem melhor à sua carne, à sua vontade. Muitas dessas propostas que recebemos parecem inofensivas, parecem pequenas, parecem nada a ver, mas escondem um preço muito alto a se pagar, Gabi. Existem muitos princípios que às vezes nas propostas que recebemos nós temos que descumprir. Muitos princípios que muitas vezes tem que ser passado por cima para estar dentro daquela proposta. Várias pessoas nos perguntam: como eu sei se essa proposta é de Deus para a minha vida? E uma resposta bem rápida, bem fácil, que eu sempre dou e aconselho as pessoas a darem, é dizer o seguinte: se essa proposta te afasta de Deus, se essa proposta te afasta dos compromissos
de Deus para a sua vida, se essa proposta te afasta dos propósitos que já tem estabelecido na sua vida de Deus. Exemplo, se essa proposta te afasta sempre, toda semana do seu clã, se essa proposta te afasta todos os sábados do culto, se essa proposta te afasta o tempo inteiro da comunhão, é de Deus ou não é? Porque tudo aquilo que vem dele coopera para o plano dele em nossas vidas, não nos afasta do plano dele. E a pergunta-chave dessa noite é: você está vivendo guiado pelo propósito de Deus, ou você está correndo atrás das propostas da vida? Você está vivendo guiado pelo propósito, em cima do propósito, caminhando debaixo da nuvem de Deus, da direção do Espírito, ou você está que nem um doido atrás das propostas da vida? Talvez a proposta de primeiro momento vai fazer você ganhar mais dinheiro. Talvez a proposta de primeiro momento vai te dar um cargo, vai te dar um poderio, vai te dar um acesso, vai abrir uma porta. Mas meu irmão, entenda o que eu vou te dizer essa noite: se te afasta do propósito de Deus da tua vida, não vá, não aceite, não negocie. E nós temos uma história para ilustrar, para nos guiar nesta noite, muito conhecida na Bíblia. Eu creio que você conhece muito essa história, que está em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 29. Eu quero ler a partir do verso 27, que é a história de Esaú e Jacó. A história de Esaú e Jacó é uma história propícia e muito conhecida para ilustrarmos o tema dessa noite. E a partir do verso 27, se você precisar eu te resumo a história deles dois, mas a partir do verso 27, a palavra de Deus diz o seguinte: cresceram os meninos. Estou lendo na versão NAA, se você quiser colocar aí para ficar igual. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque, o pai dos meninos, amava Esaú. Porém, porque se saboreava da sua caça, o pai amava mais Esaú, porque saboreava do alimento que Esaú trazia. Agora Rebeca, a mãe dos meninos, amava mais Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Repita comigo: um ensopado. Mais forte: ensopado. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú chegou exausto do seu dia de trabalho, da sua caça, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou cansado, eu estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Versículo 31 diz: Jacó respondeu: antes de comer, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou morrendo de fome, de que me vale nesse momento o direito da primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito da primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilha. Repita comigo: pão e ensopado de lentilha. Pensa comigo, pão é algo difícil de ter, sim ou não? Sim ou não? Lentilha é algo extremamente extraordinário, difícil de fazer ou ter, sim ou não? Olha o tamanho da proposta, olha o tamanho da troca. É igual eu pegar a coisa mais valiosa que existe no mundo materialmente e trocar pela coisa menos valiosa que existe no mundo materialmente. Olha o tamanho dessa troca. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, repita comigo: assim, Esaú desprezou
o seu direito de primogenitura. Pão e um prato de lentilha. Essa foi a proposta. Esse foi o preço. A história de Esaú e Jacó nos ensina isso. Esaú tinha um propósito, mas negociou por uma proposta. Esaú era o primogênito. O que era ser o primogênito, Victor? Herança dobrada, liderança espiritual sobre toda a família, responsabilidade e honra. Uma posição estabelecida pelo próprio Deus. Eles, se vocês não sabem, Esaú e Jacó eram gêmeos. Esaú e Jacó nasceram no mesmo dia, eram gêmeos. Mas a Bíblia narra a história que Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar. Então, pelo fato de, Carol, Esaú ter nascido por primeiro, segundo a lei, segundo os preceitos de Deus, ele seria o primogênito. Ele seria que receberia a herança dobrada, seria o líder espiritual da família, teria um lugar de responsabilidade e de honra a Deus. Então ele já sabia, é por isso que ele caçava mais, é por isso que o seu pai ensinava a ele caçar, ensinava a ele batalhar, é por isso que ele, nesse sentido, era mais preparado, porque era o homem que defenderia as causas da família e as causas do povo. Então, desde sempre, repita comigo, desde sempre, Esaú tinha um propósito. Desde sempre, desde que nascemos, ou melhor, desde que ainda éramos substâncias informes, desde o ventre de nossa mãe, nós nascemos e fomos escolhidos para um propósito, para uma missão, para ocupar um lugar nessa terra, um lugar de importância. Quando eu digo importância, eu não estou falando de posições elevadas, mas um lugar de importância na vida das pessoas, um lugar de importância na sua família, um lugar de importância no seu trabalho. Esse lugar de importância não é tão somente ser o chefe, ser o dono, mas esse lugar de importância é se portar como alguém que tem um propósito de Deus na vida, e que não negocia, não vende, não troca, Gabi, propósito por proposta. E infelizmente, nos dias de hoje, nos dias atuais, não somente nessa geração mais jovem, mas eu digo nos jovens tardios, de passar dos 30 anos, estão ainda confusos, olhando qual é a proposta da vida, sem discernir e entender que Deus tem um propósito e não uma proposta, que a proposta de Deus não muda, que o plano de Deus não muda, o propósito de Deus não muda, aquilo que Deus te criou para aquilo que Deus te fez, não muda. Deus te fez geração eleita, povo adquirido, embaixador do reino de Deus. Você não é cauda, você é cabeça. O Senhor te fez para algo, para boas obras. Ele não te salvou por obras, Ele te salvou para fazer boas obras. Você tem que entender isso, meu querido. Por isso, paremos de negociar o nosso propósito por algumas propostas. O problema de Esaú não foi a fome. O problema de Esaú foi trocar algo eterno por um prazer momentâneo. O problema de Esaú não foi a barriga que roncava, o corpo que estava cansado. O problema de Esaú foi trocar algo eterno por algo que era passageiro, momentâneo. Quanto tempo mata a fome, Leone? Um pão e um prato de lentilha. 3 horas? 5 horas? No máximo. Quanto tempo mata a nossa fome? Um pão e um prato de lentilha. Nós estamos falando de uma primogenitura, de uma bênção espiritual, de uma ordem dada por Deus, de algo celestial, de algo eterno, que foi trocado por algumas horas. Quantos de nós temos trocado hoje caráter por prazer,
Quantos de nós, pastor João, temos trocado chamado por conforto? Quantos de nós temos trocado um futuro por um alívio imediato? Quantos de nós, Julian, temos trocado uma vida com Deus por uma aceitação social? Não, porque se eu falar, se eu me posicionar, se eu me portar, se eu andar, se eu não fazer como a rodinha quer, como a máxima quer, eu não serei aceito, eu não serei visto, a oportunidade não vai bater na porta. Não, eu não posso. Quantos de nós temos trocado, meu querido? Eu estou pregando essa palavra, um discipulado sobre a sua vida, que 2026 você não vai vender o propósito por algumas propostas. Você não vai vender, você não vai trocar, não vale a pena. Diga comigo, não vale a pena. Não vale a pena, meu querido. Propostas sempre se apoiam para o agora, mas o propósito sempre aponta para o futuro. Renata, a proposta, ela vem normalmente quando a gente está abatido, desesperado, com fome. Aí vem todas as propostas. E não é que quando você tem um propósito você não fique abatido. Não é que quando você tem um propósito você não se sente às vezes amedrontado. Mas quando você tem um propósito e está com os seus olhos fitados nesse propósito, as propostas que vêm, elas não te abalam. Olha só o que Abacuque fala. Lembrei agora desse texto, Abacuque 3:2 ou 2:3, eu não lembro. Escreve a visão, escreve o seu propósito, escreve a visão de uma maneira grande e clara. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz, de uma maneira que se alguém passar correndo, consiga ler. Escreve bem a sua visão, não só para que você veja, mas para que as pessoas que passem por você não façam qualquer proposta. Porque se elas olharem para a visão, para o propósito da sua vida, Eugênio, elas vão saber, para esse cara aqui, eu não posso fazer essa proposta. Porque ele está focado no propósito, ele está focado na visão. Então, meu querido e minha querida, tenha bem estabelecido, as propostas sempre apelam para o agora, para o momentâneo, mas o propósito ele sempre aponta para o futuro. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Alguém está entendendo essa palavra aqui essa noite, pelo amor de Deus? Pastor João, propostas falam com a carne, mas o propósito fala com a identidade. Propostas alimentam, extasiam, anestesiam a sua carne, mas o propósito fala com a sua identidade. Esaú disse: eu estou a ponto de morrer, eu estou passando fome, de que me serve a bênção da primogenitura? De que me serve isso aqui nesse momento? Ele deixou o estado emocional dele decidir pelo destino espiritual dele. Café, ele deixou o estado emocional atual dele decidir pelo destino espiritual. Quantas vezes eu e você, meu irmão, estou com dor de cabeça, não vou no culto, estou mal, não vou na igreja, estou assim, não vou orar, estou assado, não vou ler a Bíblia. A minha esposa diz para as pessoas, algumas vezes eu já ouvi ela falar isso, as pessoas dizem assim: acho que hoje não vou no culto, estou meio mal, a situação está meio ruim aqui em casa, estou com dor de cabeça. Ela diz: é aí que você tem que ir, minha filha, é assim que você tem que ir, é desse jeito aí que você tem que ir, é dessa forma que a gente tem que ir. Tem muitos adoradores, Ageu, me perdoe aí os adoradores e ministros de louvores, que às vezes dizem assim: esquece os seus problemas lá fora, deixe os seus problemas lá fora e adore ao Senhor aqui dentro. Eu digo para você: traga os seus problemas aqui para dentro e adore ao Senhor por mais além desses problemas.
Tem muita gente que quer deixar os problemas lá fora, que quer deixar as circunstâncias, as dores lá fora. Eu digo o seguinte: traga aos pés da cruz, traga ao altar do Senhor. Não troque o propósito por causa de situação momentânea. Adore ao Senhor no deserto, adore ao Senhor nos vales, e Ele vai te levar para os montes, Ele vai te levar para a terra prometida. Porque se você não abandonar o propósito, você vai ter êxito no final da caminhada. Quantos estão aqui? É isso que nós temos que entender para 2026. Pare de trocar o propósito pelas propostas momentâneas. Existe uma verdade poderosa nisso tudo que estamos falando. Nunca desista, nunca decida algo eterno em um momento emocional. Nunca decida algo, e eu vou dizer, meu querido, mais algo importante na sua vida. Uma decisão no trabalho, uma decisão no relacionamento, uma decisão em qualquer área da sua vida. Nunca decida algo que vai perdurar em sua vida em um momento emocional, em um momento emotivo. Nunca dessa forma. Por quê? Porque quando nós decidimos de maneira emocional, nós vamos sofrer de maneira emocional. Nós vamos também colher e sofrer de maneira emocional. Se você estiver faminto demais, se você estiver por horas sem comer, e se colocar na frente do buffet da Nativa, com o churrasco passando, e você não tiver controle, domínio próprio, você vai comer muito de uma maneira emocional. Pergunta: o que vai acontecer com você? Vai passar mal, vai dar dor de cabeça, vai passar mal, vai sair de lá assim: meu Deus, eu nunca mais volto aqui. O problema é o restaurante? O problema é a comida? O problema é você, que toma decisões por estado emocional, que vai ou deixa de ir por um momento emocional. Deixa eu te falar uma coisa: propostas, Wesley, aliviam a fome momentânea. Propostas massageiam o ego, Choco. Propostas prometem felicidade excepcional. Propostas ignoram as consequências. Nicole, propostas chegam em nossa vida de uma maneira: não, mas você só tem que fazer isso para chegar lá. Propostas ignoram as consequências, mas o propósito não passa por cima de princípio para ser cumprido. Não existe propósito de Deus que quebre princípio de Deus. Pastor, como que eu sei se isso é de Deus ou não? Vai quebrar um princípio de Deus? Vai ferir um princípio de Deus? Vai, então não é de Deus, pô. Então não é de Deus. Nós precisamos discernir isso. Tem tanta gente, Júlio, que de maneira emocional aceita as propostas e se justifica: não, mas é só isso. Não, mas é só esse desvio aqui, é só esse pecadinho ali, é só essa fala, é só essa mentirinha. Mas de repente, dali 30 dias, vem o personal e pede as fotos. Pede as fotos. E o chocolate que você comeu, ele vai ver. E o plano que você não seguiu, vai ver. E o propósito que você desviou, ele vai ver. Por isso não troca, meu querido. As propostas aliviam fome momentânea, as propostas massageiam o ego, prometem felicidade, ignoram consequências, mas o propósito exige espera. O propósito exige maturidade. O propósito exige visão clara. O propósito constrói um legado. O propósito não promete um resultado rápido. O propósito constrói um legado eterno. O propósito, João, não promete solucionar rápido. O propósito promete construir algo sólido e que perdure, que ecoe na eternidade.
Então, meu querido e minha querida, eu sei que muitas vezes, Tiago, é difícil não ceder às promessas. Eu sei disso, eu sou carne e sangue igual todo mundo. Eu tenho minhas necessidades igual todo mundo. Minha casa enfrenta problemas iguais todas as casas. Eu sei que muitas vezes é difícil não ceder às propostas. Mas mantenha o olho fitado no propósito, mantenha o olho fitado no alvo. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei o propósito que eu estou caminhando, eu sei o alvo para qual eu estou indo, eu sei que 1000 estão caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que eu vou seguir firme a carreira que me foi proposta. Nós temos que seguir com essa convicção, gente. Esaú pensou como alguém faminto e não como alguém chamado. Esaú pensou como alguém que muitos daqui a pouco estão aqui com fome, pensando no hambúrguer, pensando na pizza, pensando na carne moída com arroz igual eu, pensando. Esaú trocou, porque ficou pensando somente na fome e não como alguém que estava sendo chamado por Deus. Existe algo muito interessante aqui, Giovana. Quem aqui não quer ser enganado por proposta? Quem aqui não quer ser enganado por proposta e permanecer no propósito? Eu quero. Olha a chave poderosa. Esteja sempre alimentado. Esteja sempre alimentado, esteja sempre suprido, esteja sempre preenchido. Não fique com a barriga vazia. E sabe de uma coisa? Sabe mais de uma novidade? Talvez você não saiba. O único que dá pão, que sacia a nossa fome, o único que dá água, que sacia a nossa sede, se chama Jesus Cristo, o pão da vida. Se chama Jesus Cristo, a fonte da água da vida. Então, quer parar de ser enganado pelas propostas que vão te desviar do propósito? Se alimente de Jesus todos os dias. Se alimente da palavra de Jesus todos os dias. Todos os dias. E isso vai tirar o seu foco, o seu olhar da proposta, e vai se manter firme, vai te manter firme no propósito. Gente, são receitas milenares, são conselhos e princípios milenares. Pessoas que nós lemos na Bíblia todo tempo, a todo momento, que quando desviaram um olhar do propósito, cometeram adultério, começaram a afundar, perderam o poder. Davi, a Bíblia diz, pastor João, você sabe da história, em um tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Davi ficou em casa e foi na varanda, e viu uma mulher bonita, se banhando, e disse, eu quero me deitar com ela. Como ele era um rei, ele mandava. Você sabe da história. Ele se deita, essa mulher engravida, essa mulher era casada, e o seu marido estava na batalha. Davi ainda manda matar o marido, coloca ele no fronte. Esse filho nasce e morre. Porque quando você quebra um princípio, esse princípio te quebra. Ele te quebra. Você sabe também, Sansão, propostas de Dalila, fez com que ele cedesse, fez com que ele caísse nas armadilhas de Dalila, e ele perde o seu poder, ele perde tudo que tinha, ele morre. Começa bem, termina mal. E eu sei que no meio do caminho, meus queridos, nós podemos ser enganados por algumas propostas. Eu sei que no meio do caminho, pelo medo de viver o propósito, pelo medo de continuar no propósito, nós podemos ser enganados por algumas propostas.
Mas assim como Pedro, que muitas vezes no meio do caminho estava olhando para o propósito, quando olhou para a proposta começou a afundar. Estava olhando para o propósito, quando olhou para as propostas começou a ter medo e fugiu. Mas no momento que ele entendeu o propósito, a Bíblia diz que Pedro se converteu. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Na sua primeira pregação, 5.000 pessoas se converteram. Na sua segunda pregação, 3.000 pessoas se converteram. Um homem cheio do Espírito Santo que vivia o propósito e não foi corrompido mais pelas propostas. Que nós possamos olhar para esses homens e mulheres de Deus e nos espelharmos. Pois o único que sacia a nossa fome, a única água que mata a nossa sede, se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Quem não valoriza o propósito, sempre vende barato. Quem não valoriza o propósito, sempre vende barato. Quando algo muito barato aparece para você comprar, você não desconfia? Desconfia. Entra aí nos sites que as mulheres gostam de comprar. Tem um aí que a minha esposa foi comprar uma árvore, era daquele tamanho ali, ó. E eu disse para ela, nesse preço eu acho que é um bonsai, não... Melhor se fosse um bonsai. A árvore nem chegou, a árvore nem veio. Quando é muito barato, você desconfia. Quando... Choco, você está aí nos cursos na igreja, a Giovana também. Todas as vezes que a gente faz um curso aqui na igreja de graça, dá um monte de inscrição, dá 10% de presença. A gente cobra 30 pila, 20 pila, vem todo mundo que se inscreveu. Porque quando é de graça, você não pode, isso aí não deve ser tão bom assim, é de graça. É por isso, olha só essa, é por isso que a graça é mais difícil. Renata, é por isso que a graça é mais difícil. Como assim, pastor, a graça é mais difícil? Jesus Cristo diz o seguinte, que na lei, quando um homem e uma mulher adulterava, eles eram Agora Jesus diz que na graça, se o homem pensar, ele já pecou. Porque não tem a ver com o ato físico, tem a ver com o desejo do... Por isso, meu querido e minha querida, esteja firmado no propósito. Pare de se corromper, vender e trocar propósito por proposta. Quando você não valoriza o propósito, sempre você vende mais barato. O valor da primogenitura era algo incalculável, e Esaú vendeu por um prato de lentilha e por um pão. Isso nos ensina algo duro, mas é algo real. Quando não entendemos o valor do que carregamos, aceitamos qualquer proposta. Quando nós não entendemos o tamanho do Espírito que habita em nós, quando nós não entendemos a marca, o selo da promessa que habita em nós, quando nós não entendemos o valor de Cristo Jesus que morreu e ressuscitou naquela cruz por mim e por você, nós aceitamos qualquer coisa, nós aceitamos qualquer proposta. Estevão, se a partir de hoje nós não conseguimos entender o tamanho do Deus que se fez homem e morreu naquela cruz para nos dar acesso ao Pai, para sermos habitação do Espírito, olha o valor que tem isso, meus queridos. Dentre toda a criação, somente nós fomos promovidos. Nós passamos de criação para filiação. As árvores são criação, os animais são criação, mas nós somos filhos de Deus. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Somos filhos e filhas de Deus. E quando nós não entendemos o valor do que carregamos, nós aceitamos qualquer proposta. Entenda, você carrega um chamado, você carrega dons, você carrega a identidade de Cristo, você carrega um futuro desenhado pelas mãos de Deus. Não venda isso por relacionamentos tóxicos. Não venda isso por uma noite ou minutos de prazer. Não venda isso por proposta desonesta. Não venda isso por decisão impulsiva.
Não venda isso por um prato de lentilha. E o último ponto eu encerro. Jacó valorizou o propósito, mesmo sendo imperfeito. Sabe qual era o significado do nome? Sabe qual é o significado do nome Jacó? Trapaceiro. Trapaceiro. Olha só que interessante. No hebraico, todos os nomes têm um grande significado. Por isso, vocês mulheres, vocês homens, quando casarem e terem seus filhos, olhem para o significado dos nomes dos filhos. Na Bíblia e no hebraico, as pessoas eram chamadas pelo significado do nome. Trapaceiro! Oh, aquele que deu o golpe. 171. Já pensou? Agora Jacó, mesmo sendo imperfeito, ele valorizou o propósito. Porque volta comigo um pouquinho o texto. Vai no verso 19, eu vou ler e vou encerrar. De Gênesis 25. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu a oração dele. Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam desde o ventre dela. Então ela disse: por que isso acontece comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor respondeu: 2 nações estão no seu ventre. Olha o propósito. 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. Olha o final desse versículo. E o mais velho servirá o mais moço. Jacó sabia o que estava fazendo. A sua mãe já havia falado da promessa do Senhor para ele. Jacó, por mais que era considerado imperfeito e trapaceiro, ele sabia que tinha um propósito. O mais velho servirá o mais moço. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram o nome dele de Esaú. Depois nasceu o irmão, com uma mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso deram o nome dele de Jacó. Olha só que interessante, meus queridos. Isaque, mesmo sendo imperfeito, errou, enganou, trapaceou, mas uma coisa nesse texto é clara: Jacó valorizou o propósito para o qual tinha nascido. Jacó não se esqueceu do propósito para o qual Deus o criou. Jacó não vendeu a sua primogenitura, o seu propósito, por propostas. Por mais que ele não era um homem de porte de guerra, por mais que o pai amava mais Esaú, ele não se baseou nas circunstâncias. Ele ficou firmado no propósito para o qual Deus tinha sobre a sua vida. Por isso, meu querido e minha querida, não importa o que os outros acham, importa aquilo que Deus acha. Não importa. Ele entendia que a primogenitura tinha valor espiritual. Deus não procura pessoas perfeitas, Laura. Deus procura pessoas que valorizam o que Ele valoriza. E a conclusão da história é nessa frase: escolhas constroem destinos. Escolhas constroem destinos. Esaú perdeu algo que nunca mais conseguiu recuperar. Mais tarde ele chorou, se arrependeu, mas a decisão já tinha sido tomada.
a entrega já tinha sido feita. Propostas passam, propósitos permanecem. Propostas vão embora, vêm e vão, mas propósitos permanecem. A pergunta final é: o que está tentando comprar o seu propósito no dia de hoje? Qual é a proposta que tem desviado o seu olhar do propósito? Qual é a proposta que tem chegado no seu coração, que te promete uma satisfação momentânea, que promete resolver todos os seus problemas? Se dobra a mim, eu vou te servir aqui. Se dobra a mim, eu te darei todos esses reinos aqui. Arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, proposta de Satanás. Se jogue do penhasco, o Senhor dará ordem aos seus anjos. Não tentará o Senhor teu Deus. Palavra, pão da vida. Sabe qual é o problema, Patrick? Você sabe porque nós falamos hoje à tarde? Pessoas, ao invés de fugir de propostas que tirem ela dos propósitos, elas ficam indo perto. Não, eu quero ver, eu quero sentir o cheiro, eu quero olhar, eu quero tocar, eu quero ver se dá lucro, eu quero ver se é bom para mim agora. O propósito deixa um pouquinho ali, só um pouquinho, deixa ali guardado, eu só quero ver. E a Bíblia diz, meu querido e minha querida, que ao diabo a gente resiste e o diabo foge de nós, mas ao pecado a gente foge do pecado, porque o pecado está aqui e a gente está aqui, ó. Será que é bom? Será que é bom? Será que a proposta é boa? Será que dá? Ai. Quando vê, cai. Quando vê, foi engolido. Quando vê, aceitou a proposta. Quando vê, está inundado de uma proposta que está te desviando do propósito. Eu quero orar pela sua vida. Se você pode, se coloque de pé. Quero que você coloque diante do altar do Senhor, em meditação, em oração. Peça ao Senhor, se você não sabe, para que o Senhor abra seus olhos e os seus ouvidos, para que você fique atento às propostas que tentam desviar você do propósito, as propostas que têm te tirado da comunhão de Deus, as propostas que têm tirado você de um tempo de qualidade com o Senhor, as propostas que têm maquiado, colocado terra em cima do seu ministério, que têm colocado terra em cima do propósito que Deus já escreveu sobre a sua vida. Talvez você se pergunta, por que aquela palavra que eu recebi não se cumpre? Por que aquilo que está escrito na Bíblia não se cumpre sobre a minha história? Por que eu ainda não estou vivendo o propósito de Deus na minha vida? Mas não tenha identificado que você tem aceitado todo e qualquer tipo de proposta, aonde paga mais, aonde é mais fácil, aonde me valoriza mais, eu estou indo, e eu estou desviando do meu propósito. Por isso, Senhor, eu oro nessa noite, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, o Senhor abra os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja atento, que nós não sejamos levados por ventos de doutrinas, por filosofias vazias, e sim, papai, que nós estejamos bem alimentados e firmes no Senhor. Papai, em nome de Jesus, papai, eu declaro sobre a vida dos teus filhos aqui, que eles não ficarão com fome, porque eles vão se alimentar do pão da vida. Eles não ficarão com sede, porque eles vão beber da água da vida. E as propostas que tentam desviar eles dos propósitos do Senhor não vão prevalecer. As propostas que tentam levar eles para outros lados não vão prevalecer. Eu oro, Senhor, que o Senhor invada o coração dos teus filhos,
clareia a mente dos teus filhos, e que nesse ano de 2026 nós possamos andar em cima do propósito e não correr atrás de propostas, porque quando nós andamos em cima do propósito, quando nós andamos em cima da palavra do Senhor, a tua palavra me garante que as bênçãos do Senhor nos seguirão todos os dias. Bondade, graça e misericórdia se renovarão a cada manhã sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, papai, nos capacita, nos alimente, nos sacie com tua presença e a tua palavra. É no teu nome que eu oro, é no teu nome que te agradeço e te louvo, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus nesse lugar? Faz mais forte, que é para Jesus. Aleluia, aleluia. Quem é que foi abençoado nessa noite? Quem é que entendeu a mensagem dessa noite? Querido, não é uma mensagem emocional, não é uma mensagem, quem sabe, te faça chorar de emoção, mas é uma mensagem que vai clarear a sua visão, é uma mensagem que vai aguçar os seus ouvidos. Eu não quero aqui começar um ano profetizando ou declarando coisas emocionais. Eu quero aqui começar um ano profetizando a palavra de Deus sobre a sua vida, e que você vai ser alimentado e caminhar em cima do propósito de Deus. Amém ou não amém?